Eu sou Rosângela e este podcast é destinado a você, profissional de saúde, interessado em disseminar informação científica qualificada para o público em geral através das mídias sociais. Olá, eu sou Luciana Gonçalves, sou coordenadora do projeto de extensão Saúde nas Mídias da Universidade Federal do Paraná. É um projeto ligado à divulgação científica de saúde nas diversas mídias. A gente está aqui hoje no nosso podcast chamado Estratégias de Posicionamento para Profissionais de Saúde nas Mídias, alternando com conteúdo mais narrativo e com convidados que têm experiência na área de comunicação para vir dar dicas de posicionamento para os profissionais de saúde nas mídias sociais e nas mídias digitais e nas mídias em geral. Então hoje nós temos aqui a grande honra e o grande prazer de estar aqui com a Cláudia Queiroz. É uma grande amiga, uma profissional de bastante experiência na área. Então, Cláudia, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência na área de comunicação, e aí a gente vai levando essa conversa para justamente essas dicas para os profissionais de saúde aproveitarem as redes sociais, as mídias, para trazer informação qualificada. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Claro. Eu tô adorando estar aqui. Normalmente eu tô do outro lado. É então, verdade. assim, né, eu tô acostumada a fazer perguntas e não dar respostas, mas eu vou tentar contribuir com o melhor que eu posso, porque a comunicação sempre fez parte da minha vida. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tô dançando, escrevendo, desenhando e tentando me expressar de alguma maneira, e a comunicação ela é muito disso. Ela é muito mais daquilo que as pessoas entendem daquilo que a gente está passando do que a formalização da comunicação dentro de um formato rígido. Eu não quero que vocês pensem assim, eu tenho que fazer um curso para virar jornalista. Eu sou jornalista e sou publicitária. E eu sempre trabalhei voltada para boas notícias. Porque eu não tinha nenhuma veia, assim, sangue, né? Meu sangue não deixa eu ficar fazendo matéria de falta d'água, buraco de rua, escândalos e problemas, porque isso aí não me agregava. Então eu sempre gostei de mostrar aquilo que acontece de um lado que agrega e que faz com que aquela informação que eu estou passando tenha diferença na vida de quem está me ouvindo, me assistindo. Então hoje eu tenho um programa de rádio, eu estou fazendo bastante live. Cláudia Queiroz Jornalista é meu perfil, se vocês quiserem olhar, tanto no YouTube, Instagram e no Face, eu faço minha propaganda aqui também. Claro, aproveite. Mas assim, sempre o lado bom da vida. Por quê? Porque de problema todo mundo já tem. E por que eu faço isso? Mas isso é desde sempre, não é algo que começou agora. É porque se você escuta algo que te maltrata, que te machuca, qual que é a nossa tendência? A gente machucar sem pensar. Então a gente vai esquecendo muito do aspecto humano, né? Por exemplo, você escuta um problema, você escuta sobre assalto, sobre sequestro, sobre corrupção, sobre o Covid, os números que vão se atualizando e tudo mais. Você não fica feliz, você não vai dormir tranquilo. Demora um tempo para você se acomodar com aquela informação. E, poxa vida, se você fica pensando que o mundo vai acabar, ou que quando você sair de casa, você vai ser assaltada, sequestrada, que está perdendo a segurança, como é que a minha filha vai sobreviver nesse mundo? E aí uma série de coisas que a gente entra num campo de ilusão, a gente reage sem pensar e acaba maltratando as pessoas sem perceber. Então, quando eu fico suscetível com aquela informação que não contribui, a tendência é a pessoa devolver para o mundo dessa mesma maneira. Então, dentro da enfermagem, se vocês não recebem a informação de um jeito correto, a tendência é vocês se fecharem e não conseguirem passar para frente aquela informação, porque vocês ainda não digeriram isso. Então, em primeiro lugar, respira, como eu digo para minha filha assim, né? Cheira a flor, sopra a vela, várias vezes, se acalma e pensa assim que se você conseguir entender aquilo que você está falando, se você tiver uma compreensão daquela verdade para você e compreender que existe uma outra pessoa do outro lado da linha, do outro lado que você está atendendo em consultório ou que está no computador, não importa. Quer dizer, qualquer veículo, qualquer meio de você passar essa comunicação, você tem que entender com quem você está falando e entender que é uma pessoa e que aquilo que você está dizendo vai fazer a diferença para a vida dessa pessoa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu acho que eu estava vindo para cá e estava pensando assim, como é que eu vou explicar uma maneira de se comunicar adequada?
Se a gente conseguir enxergar que existe uma pessoa frágil do outro lado, você vai tomar um pouco mais de cuidado para passar as informações, para checar se aquilo é verdadeiro, não que nem uma batata quente que você tem que passar para frente, né? Checa se é de verdade, pensa se aquilo vai ser agressivo, pensa se aquilo ali vai fazer a diferença, se vale a pena passar aquilo adiante ou não, porque aí você está construindo uma relação com o paciente, com um amigo, com alguém que segue dicas, né? Então, assim, independente daquilo que é a tua intenção dentro da comunicação, você está construindo a tua imagem. A tua imagem vai desde a maneira como você se comporta, assim, fisicamente, da maneira como você se veste, da maneira como você se cuida, que você está passando aquela informação, porque isso também é comunicação. Sim. Você está passando isso para quem está vendo você. E é você. importante você passar essa imagem e que ela seja de verdade, né, Cláudia? Senão não se sustenta, né? Então, a verdade é o grande viés que está dividindo antes e depois da nova comunicação. Então, antigamente, a comunicação ela era vista... Imagine em tempos atrás que o jornal saía uma vez por semana e que tinha que juntar aquelas letrinhas, passar uma tinta, imprimir à mão aquilo e fazer um carimbo, né? Assim, antigamente era isso, antes da televisão, né? Aí, na nossa infância, a gente não dormia antes de ver o Jornal Nacional. E eram 8 horas da noite e aquilo ali era a fonte oficial de informação para a maioria de nós brasileiros, né? Só que o mundo foi abrindo. Então, começou a ter mais redes de comunicação, começaram a perceber que aquilo ali era um meio de negócio. Então, para quem está, como eu, dentro do lado de cada comunicação, a comunicação ela é uma empresa que visa lucro. Então, o que ela faz? Ela usa informações para poder fazer parcerias com patrocinadores e, com isso, ela paga as suas contas e ela tem seu lucro. Só que a gente chegou num limite da comunicação em que o jornalismo ele virou o quarto poder e ele extrapolou esse poder de passar informação que faz a diferença na vida das pessoas para diferença de manipular pessoas que têm preguiça de pensar, que não questionam aquelas verdades, que aceitam aquilo do jeito que vem e elas acabam servindo só de massa de manobra. Então ficou muito perigoso. A comunicação virou perigosa. E a comunicação está sendo tão interessante hoje que ela está migrando, assim, ela está saindo dos veículos de comunicação e indo para as redes sociais por influenciadores. Então, as pessoas que conseguem conquistar credibilidade, as pessoas que conseguem conquistar seguidores dentro dessa constância, dentro da verdade, dentro da coerência, da consciência daquilo que elas estão divulgando, elas vão prosperar e elas vão crescer dentro da profissão. Isso aí é o que a gente vê como o futuro da comunicação. É uma coisa que está sendo desenhada agora. Porque hoje todo mundo pode dizer o que quiser em rede de mídias sociais. Por quê? Porque não dói. Sim, e porque tá fácil, né? Qualquer um pode produzir um conteúdo e utilizar do próprio algoritmo para fazer tá mais exposto e ter mais seguidores, e de repente você tá vendo informações ali que não são confiáveis sendo espalhadas e causando problemas mesmo de saúde, né, nas pessoas. Então, eu acho que isso é o principal motivo que a gente está aqui para conversar com você, porque realmente é isso, tudo que você está falando, a gente percebe que é também um momento que pode ser bacana para os profissionais de saúde perderem os seus medos, as suas vergonhas, ou achar que não tem habilidade de comunicar e realmente assumir um papel protagonista, porque a gente passa uma mensagem, a gente pode passar uma mensagem bacana para as pessoas. Pode, né? E deve. O que a gente faz na comunicação? Comunicação, ela é ponte. Comunicação é uma das coisas mais lindas que existem, porque quando ela faz uma ponte com quem tem informação, com quem precisa da informação, se houver troca, essa comunicação se estabelece. E havendo troca, ela cresce, ela desenvolve, ela evolui, porque senão a gente seria seres humanos estagnados. Porque se a gente consumisse uma informação sem ter troca, ninguém melhoraria em nada. E hoje em dia com as mídias, né, digitais, existe essa possibilidade, né, de você eventualmente faz um conteúdo, uma pessoa, um seguidor, um ouvinte ou, né, um follower vem, faz um comentário e você esse engajamento duplo é muito bacana também, né, porque retroalimenta, porque constrói
É isso que vocês Então, veem? assim, a construção da realidade, da verdade, ela tem que ser com várias cabeças. Porque aí você constrói uma sociedade pensante. Entendeu? É diferente quando a gente passa uma informação que alguém tem que absorver e tem que, dê conta disso, eu tô passando isso para você. Nem na educação, mais com filho, você faz isso. Guarde os brinquedos porque eu estou mandando. Não! É assim, nem a minha filha de 4 anos aceita mais isso. A autoridade por si só, né? Então, o autoritarismo, a única verdade, a unilateralidade, isso tudo já não existe mais. A gente está vivendo um mundo onde o tempo todo a gente está trocando, a gente está interagindo com alguém. E a grande explosão da comunicação é quando acontece essa interação com compartilhamento, com curtidas. Mas assim, é legal a nossa família saber daquilo que a gente posta. Mas só ter curtida da mãe, da tia e tudo mais não agrega. Então o que a gente tem que fazer? Rede de relacionamento. Como que eu vou fazer se eu não sou da área de comunicação? Acho que vocês querem saber isso. Né? Para conseguir seguidores e para engajar. Então, veja bem, quem vocês admiram nas redes sociais? Quem está presente na rede social, dizendo aquilo que vocês gostam, que troca com vocês? São médicos, são outros enfermeiros, são pessoas de outros países, são empresas que tratam melhor seus funcionários, são influenciadores, pais que têm vários filhos e que ensinam sobre educação. Aí vocês, dentro de um público que vocês estão construindo, vocês começam um namoro, vocês começam curtindo essas pessoas. E vocês curtindo aquilo, a pessoa que está recebendo uma curtida, um comentário, ela está olhando. Poxa, teve um contato uma vez, 2, 3. Poxa, não é possível que na 10ª, na 20ª pessoa não faça um retorno disso. E aí a troca começa a ser estabelecida. Então, esse é um dos segredos das redes sociais. Né? Então, assim, rede social ela é uma construção. Eu não gosto muito da ideia de algo que vocês colocam e dá um boom e vocês, de repente, conseguem algo que viraliza e fica super famoso. Porque do mesmo jeito que sobe, desce, o cai. algoritmo é muito cruel, né? Assim, para manter isso, você tem que... É um esforço. Então, assim, vocês estão dispostos a ter esse esforço. Então, assim, se a proposta for fazer a diferença na sociedade com a função que vocês têm, porque enfermagem, pelo que eu entendo, são os profissionais que cuidam de quem está debilitado. E no momento em que a pessoa está precisando de algum cuidado, ela está vulnerável. Então, se ela está vulnerável, ela precisa ainda mais de carinho, de atenção, porque é o lado humano que está hoje sendo visto como um grande diferencial de toda essa verdade. A doçura, o tom da voz, isso também é comunicação. Certo. Sabe? Só que mensagem de texto não tem tom. Então, antigamente, quando você estava tratando alguém, você falava, você olhava, não dizia nada, já dizia tudo. Então, numa mensagem de texto, numa postagem, dependendo da maneira como escolhe as palavras, ou escolhe aquela imagem associada àquela palavra, aquilo pode ser agressivo, ofensivo para alguém. Então, a gente tem que tomar cuidado em todos os detalhes da comunicação, porque ela parece crua. Então, quando você está passando uma informação em rede social, de qualquer maneira, usando a tua imagem, algo que pode ser interpretado como negativo, repensa, sem pressa e coloca de novo. Você sabe, Cláudia, você estava falando, me ocorreu aqui. A gente participou de um curso de Fundamentos de Divulgação Científica, né? Justamente para profissionais de saúde e para a gente começar a aprender a fazer essa tradução do artigo científico para o que vem, para essa linguagem mais popular, digamos assim, né? Não tão técnica. E aí a gente aprendeu teve algumas aulas de lidar com meme. E eu sempre acho meme uma faca de 2 gumes, assim, porque nem sempre as pessoas entenderam a perspicácia, o humor, o sarcasmo, né? Quantas vezes você está vendo na rede social e aí a pessoa bota um meme e daí um monte de pessoa comenta, ai, que horror, nossa, isso não é assim. E aquilo, a pessoa, você vê, grande parte das pessoas não entende que aquilo é sátira. Que aquilo foi uma gozação, que aquilo... Então, olha como é complicado, delicado você tratar de saúde dessa forma, assim, jocosa, dessa forma que fica no ar, você não sabe, mas espera aí, ele tá falando sério ou tá brincando? Tá, mas veja assim, se você leva a sério a tua profissão, você vai usar meme para expressar? Eu não usaria.
Entendeu? Então, assim, uma coisa é a gente usar meme pra falar de uma abobrinha entre amigos. Outra coisa é a gente fazer uma caricatura da nossa profissão, de algo que a gente escolheu com amor para sobreviver no mundo tão capitalista que a gente vive. Então, eu acho que existem artifícios, ferramentas que elas não são para todos em todos os momentos. A gente tem que usar. É a mesma coisa que você vai na cozinha. Você não vai usar todos os ingredientes para fazer a tua receita. Você vai escolher o que você quer. Então, para cada situação, você vai usar um ingrediente diferente. A comunicação não é diferente. Então, por exemplo, se você vai usar Instagram, você vai valorizar uma foto e vai colocar um texto mais curto, mas a foto tem que ser muito bem trabalhada, tem que ter um ângulo bonito, tem que ter uma luz adequada, tem que ter um filtro. E aquilo que você está dizendo também. Porque, veja, a pessoa abre um feed, ela está o tempo todo assim, olha, ela tem um cardápio. O que vale ou não uma curtida? Aquilo pode ser um lazer, um passatempo para quem está com o telefone na mão, mas aquilo também pode ofender. E aí, a hora que aquilo ofende ou que gera uma sensação de mal-estar para quem está assistindo, ou lendo, ou ouvindo, aquilo ali vai colar na tua imagem a sensação de mal-estar que ela tem. Por isso que a gente tem que cuidar com quem está nos vendo. Se você está no Face, o Face permite algumas outras coisas, textos mais longos, é um público mais velho, o Instagram é um público mais novo, o LinkedIn é um público mais profissional, é uma coisa mais séria, o Twitter é um público mais jovem, o povo mais jovem, de 20 e poucos anos, eles estão usando tudo o link. TikTok, assim, entra também com um público bem jovem, mas são videozinhos de 20 menores segundos ainda, né? E tudo mais. Então, assim, quando você conhece qual é o público de cada rede social, começa a ficar um pouco mais fácil também para você se posicionar. O que as pessoas fazem normalmente? Elas fazem o mesmo conteúdo e publicam em todos. Então, por exemplo, a gente é amiga na rede social. Você tá abrindo o Face, tá vendo ali. Você abre o Instagram, tá vendo. Pô, que saco, você viu aquele assunto 5 vezes? Vale a pena? Não vale. Então, assim, quem você quer atingir em cada público? A comunicação, ela tem muito disso. Com certeza. E por mais que você já tenha falado que tudo está migrando para o digital, eu queria que você falasse um pouco sobre o público de rádio e o público de TV, que também eu acho que é distinto, né? E se tem alguma mudança, alguma estratégia específica para esse tipo de veículo. Tá. Então, assim, veja, tanto rádio, quanto TV, quanto jornal, vou falar todos, tá? Cinema também entra nessa? É uma outra área, outra coisa. Assim, que não é dentro... Ele é um entretenimento, é um lazer, é informação, mas ela tem um outro formato porque ele demora muito mais para ser elaborado. Sim. Um conteúdo. Então, você vai fazer um documentário, vai levar muito mais tempo do que para fazer uma matéria específica que você vai falar sobre determinado assunto. Mas, por exemplo, sei lá, 10 anos atrás, o jornal estava competindo com o site. Né? Sim. E hoje, o que aconteceu? Os grandes veículos de comunicação que começaram a cobrar para passar a informação, eles tiveram problemas, porque a informação ela virou livre. Então, o jornal, ele tem gente que gosta de pegar um jornal, de sentir isso, ou sentir o papel, de trocar, tem as surpresas dali, né? Quando a gente tem o hábito de se informar por site, você escolhe as editorias, você vê quais são as principais notícias, você tem ferramentas. Por exemplo, eu sou super fã do Google Trends. Google Trends é uma ferramenta do Google que coloca quais são as palavras, ou as palavras mais procuradas ou as notícias mais lidas no dia. E aquilo vai mudando. Então eu me atualizo por ali e para mim já tá bom, porque eu não vejo desgraça. Isso é uma proposta minha. Desde a época que eu tava grávida, eu fiquei assim, notícia ruim seca o leite. Então, continua secando meu leite, entendeu? Acho que não faz sentido. A rádio, ela é uma grande companheira, principalmente para pessoas que não têm tanto acesso. Todo mundo tem telefone, celular. Todo mundo tem acesso à internet hoje. Todo mundo tem Facebook. Assim, todo mundo. Mais de 90% da população tem rede social. Então, eles estão investindo nesses aplicativos, porque a parte comercial está crescendo muito. Tem uma série de situações de algoritmo até que a gente não entende ainda, mas que já são
hoje avaliado se isso entra em investigação ou não, se consegue ter uma quebra de sigilo, se aquilo ali é invasivo ou não. Tem uma série de situações, mas para quê? Para conhecer o consumidor, porque se eu tenho determinados hábitos, leio determinadas coisas e eu posto determinadas informações, eu tenho um perfil de personalidade. Outra pessoa que faz outras coisas tem outro perfil. Então, a indústria está de olho em pessoas que têm um perfil X para vender determinado produto. E aí, por exemplo, você fez uma pesquisa de fogão, mas você fez aquela pesquisa no Google. Por que está aparecendo do ladinho no Face que aquele fogão está em promoção em tal lugar? Entendeu? Então, assim, está tudo sendo cruzado. Então, o rádio, ele tem um lado um pouco romântico de participar de uma rotina, de uma família, que enquanto tá tomando um café, tá escutando, tá fazendo serviço de casa, tá ouvindo, né? Tá passeando, tá andando de carro, quer se informar, tá ouvindo rádio. O meu programa é 12:30, era a hora que as mães iam buscar os filhos na escola e ficavam no estacionamento da escola ali, esperando, né? Então tem isso, né? É bem isso, essa relação. Você conhece o público. Veja, a primeira lição, né, de marketing é conheça teu público. Você sabendo quem é teu público, você vai identificar qual é o meio de chegar nessa pessoa. Então, o rádio, ele nunca vai sair de, entre aspas, moda, porque ele tem uma informação que passa rápido. Qualquer lugar pega aquela frequência. Ah, não é rádio, é um streaming. Um streaming, é um Spotify, é uma rádio virtual também. Porque a pessoa que te segue, porque gosta das dicas que você dá, ela vai escutar aquilo e aquilo vai fazer sentido na vida dela. Então, você está usando aquilo como uma ferramenta enquanto ela está fazendo uma atividade física, está andando, né, fazendo o seu exercício, ela está escutando com o fonezinho aquilo em vez de escutar música. Né? Também é uma opção. A TV, ela começou a disputar, né? Porque o YouTube apareceu com muita força. Os canais a cabo, as outras plataformas de streaming também. Né? Hoje em dia, você abre o Netflix, você abre outras ferramentas da Amazon, Prime, etc e tal. Então, você tem um monte de outras informações. Você está disputando informação com todo mundo. Só que todas essas plataformas, elas estão identificando o público. O que cada um gosta, todas elas conversam entre si. Né? É verdade, na verdade. A própria TV, o rádio, né? Você consegue fazer essa varredura e saber quem é que tá te ouvindo, e aí tem toda a questão comercial e tudo gera em torno disso. Sim, né? Porque senão ninguém sobrevive. Sim. Né? Você tá passando informação, ela é de graça, mas aquilo ali é um horário que custa, a empresa quer colar na imagem de quem tá passando aquela informação, porque existem várias pessoas ouvindo. Então, assim, isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa boa, mas é isso que separa o joio do trigo. Então, quando a gente fala assim, todo mundo virou produtor de conteúdo. Tem gente que tem qualidade, tem gente que não tem qualidade. Tem gente que sabe falar em público, tem gente que não sabe. Tem gente que trava na frente da câmera, tem gente que desata falar, fica até exibida. Então, assim, tem personalidade para tudo. E tem veículo para tudo também. Então, resumindo, a gente precisa saber o que está falando, né? Você primeiro tem que conhecer teu conteúdo. Para passar com verdade, para você, né, ter condição de passar uma boa informação com qualidade e ficar no trigo. Porque aí... Ser trigo, não ser joio. Isso. E aí você vai entender quem é seu público. Isso, por causa da interação. Isso. Tendo essa interação, você fala assim, Dona Mariazinha, curtiu? Nossa, não é a primeira vez que ela curte. Quem é ela? Aí abre e já olha assim, nossa, tem 45 anos, é dona de casa, ou ela é empresária. Você vai começando a entender quem é teu perfil, porque tudo... lidando com mídias sociais e com o marketing digital, tudo é teste. Não existe fórmula pronta porque é algo novo. É novo, né? Então você tem que ir testando. Você vai fazendo, você vai testando. Por exemplo, você testa se o vídeo que você vai colocar vai fazer mais sentido à noite ou de manhã, né? Dependendo do público para fazer ao vivo, você vai pensar aonde você vai alcançar mais gente. Mas aonde que vai fazer mais sentido? No momento em que você consegue interagir. Porque o grande erro das pessoas é postar tipo bomba. Posta e sai. Aleatório, né? E assim, não pensa que naquele momento, ou que a pessoa vai curtir, ou que vai comentar. Porque não adianta comentar 2, 3 dias depois. Você tá colocando uma vitrine. A pessoa fala assim, gostei. Né? Curtiu? Gostei. Isso não vai fazer nada. Né? Ou então a pessoa faz um comentário e você não vai responder. Então assim, isso é interação. Isso é você entrosar para estabelecer essa relação. Se a pessoa manda inbox, alguma coisa, também vai ter que responder, vai ter que dar atenção. Sempre a gente tem que pensar no respeito. Respeito é o quê?
na etimologia da palavra, respeito é um convite para olhar de novo determinada situação. Quando você separa a palavra, né, do re, que é de novo, e spect, que é de olhar. Então você está olhando de novo para quê? Para você perceber o que está querendo ser dito com aquilo, qual que é a intenção daquela palavra, daquela frase, daquele contexto, daquela situação. É pensar antes de você fazer alguma coisa para não reagir no impulso. E muitas vezes a gente reage até mesmo agressivamente porque alguém se posicionou de um jeito muito forte. Sim. Então, aquela história de contar até 10 vale muito a pena. Principalmente porque é rede social. Que fica lá, né? Que fica ali. Você pode até apagar depois, mas se alguém printou, acabou. Pronto. Então, assim, rede social, é assim, não existe como a gente apagar 100% tudo. Porque existe um lixo virtual. A gente ainda não tem acesso, mas existe. Se apagou, vai para algum lugar. Ele não está deletado. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz na nossa vida, aí se a gente trouxer um pouco pra gente tem que pensar antes de fazer alguma coisa, a gente tem que pensar antes de dizer alguma coisa, a gente tem que pensar aonde que a gente faz a diferença na vida de quem a gente está fazendo essa diferença. Se isso faz sentido para cada um de nós, que aquilo que a gente está dizendo faz sentido, é uma verdade para mim, vale a pena eu investir nisso, vai me deixar feliz, que é o mais importante, é fazer o que gosta e ser feliz com isso. Os profissionais de saúde têm essa mensagem bacana a se passar, né? Então, por mais que estejamos todos vivendo nesse mundo capitalista, né? E que tenha os interesses de negócio e business por fora, a mensagem é sempre de saúde, de qualidade de vida, né? Então, a maior parte é essa. Então, por isso é que é importante mesmo esse posicionamento, Mas né? tem uma raiz aí profunda, que é da humanidade. Quando você enxerga alguém no leito do hospital, vulnerável, como a gente falou agora há pouco, imagina se é seu pai, imagina se é seu filho. Então, se você pensar que todos são seres humanos... Todos têm um ente querido lá... Com ou né? não uma relação com você, mas assim, todos eles são filhos de alguém. Sim. Todos eles são mães ou pais de alguém. Todos eles vieram para o mundo e têm uma história. Por isso que eu entrei nessa linha de jornalismo de boas notícias, porque todo mundo tem alguma coisa boa. Todo mundo pode ser uma boa notícia na vida. Então, a maneira como você atende um paciente, aquilo que você faz, a diferença que você deixa no mundo como legado. Né? Hoje eu até postei sobre Sabin, né? Fez uma diferença muito grande quando inventou aquela vacina, disponibilizou para o mundo, isso tem quase 100 anos. E ele não quis patentear. Porque aquele era o legado, aquela era a receita que ele estava deixando para o mundo, para todas as crianças. Para quê? Para acabar com poliomielite. Para acabar com essa doença. Então, existem pessoas iluminadas que vêm para fazer a diferença e viram eternas, porque elas deixaram algo. Eu acho que todo mundo tem esse potencial. Todo mundo. A gente, às vezes, demora um pouquinho para encontrar um talento, mas todo mundo tem. Então, se a gente entrar numa sintonia nossa, sabe, com Deus, independente da religião de cada um, a gente entra na nossa frequência, faz o nosso melhor, imaginando que quem está recebendo aquilo como informação está recebendo o melhor que a gente tem para dar. E aquilo está fazendo a diferença na vida dele, aí pouco importa se você tem ou não intimidade com a câmera, se você sabe escrever ou não. Ou às vezes, né, essa questão de ter seguidores lá, eu entendo que você ter seguidores é importante para você disseminar o conhecimento, mas às vezes as pessoas têm essa vontadezinha de ter os 15 minutos de fama, os 15 segundos, né? Que às vezes isso pega, né? Então eu acho que a questão dos seguidores teria que ser muito mais pela disseminação ou pela questão da vaidade de ter pessoas me seguindo. O que você acha? Você veja, eu acho que o excesso de vaidade esconde uma autoestima baixa. Né? Eu acho. Então acho que terapia também existe para isso, sabe? A psicologia explica muita coisa. Porque a hora que eu não consigo me relacionar com o mundo, que eu não tenho amigos de verdade no mundo real, a hora que eu não consigo me expressar, me comunicar, me fazer entender o que eu faço, eu colo na imagem de alguém, eu escrevo coisas legais, porque ali pelo menos eu uso uma máscara. Se na máscara tiver bom pra você, tudo bem. Só que uma hora aquilo pega, uma hora a máscara cai, uma hora a verdade cobra. Entendeu? E a vida passa muito rápido. Então, se a gente vive para uma plateia e a gente faz tudo, golfinho também, veja só, o golfinho ganha a sardinha, dá pirueta, né? Ganha a sardinha, dá o beijinho. Então, assim, a gente pode agir como o golfinho.
Até quando? Né? Então, assim, até quando que a gente vai esconder aquilo que a gente tem de valor, que não tem preço, aquilo que a gente tem de valor aqui dentro? Então, vale a pena? A pessoa prefere se esconder numa personagem, numa persona que ela cria? Sim. Até quando? Então, eu acho até simples a gente imaginar que as pessoas gostam de ser... Todo mundo quer ser acolhido. Todo mundo quer ser respeitado. Todo mundo quer ser valorizado por algo que pensa, né? Às vezes por não pensar tanto, mas achar que pensa, assim. Todo mundo gosta, né? Todo mundo quer ser acolhido. Então, são maneiras das pessoas expressarem que são verdades diferentes das nossas. Se a gente sabe entender que ele é um ser humano em processo de desenvolvimento e que isso demonstra alguma fraqueza, a gente respeita melhor. E se a gente respeita melhor a pessoa que faz de tudo para aparecer, daqui a pouco a ficha cai da pessoa. Porque, normalmente, quem faz tudo por audiência se acaba quando vem uma crítica. E rede social também é um ambiente para ter os haters. Então, você faz um troço super legal, você escreve algo super bacana, você conta alguma história muito legal sobre isso. E aí vem alguém dizendo que não era bem assim, ou que com o primo, ou que com o tio, que com a mãe. Então, por que o meu isso? Por que aquilo? E começa a te destratar. Então, a rede social, ela é uma vitrine que aceita tudo. E aí também você entra numa de ansiedade de, quando você posta algo, de ver quem curtiu, quem comentou, quem não sei o quê, se foi positivo, se foi negativo, e você tá o tempo todo de plantão. Isso não faz bem pra tua vida. É complicado, né? Porque ao mesmo tempo que você está ali produzindo conteúdo e quer que ele seja disseminado, você quer que as pessoas, né, se engajem. Mas aí você saber o limite disso e de ficar ali esperando, Sim. Né? Isso é realmente que tem causado muita dor nas pessoas e até uma questão de, né, viver mais pro digital do que pro real, né? Isso. Então, assim, eu já vi, né, situações perigosas da pessoa fazer live ou fazer history, ou fazer uma selfie, sei lá, mas num lugar que era perigoso só para mostrar que estava ali. Então, o ser humano, ele tá fazendo qualquer coisa por audiência. E isso também é muito novo, né? É uma novidade você ter um aparelho que te conecta com o mundo inteiro e que faz com que você possa ser uma celebridade em alguns segundos. Isso é muito sedutor, né? Que isso era antigamente, né? O tempo que a gente era menina, isso era para poucos, né? E hoje em dia isso torna muito mais fácil, né? Sim, então a gente vê, por exemplo, na falta de maturidade das pessoas, elas se supervalorizarem na desgraça ou pegarem carona no problema alheio e tira foto quando tem alguém sofrendo, que está no tratamento, né? Que está em várias situações de vulnerabilidade mesmo, seja com criança, seja com doença, e as pessoas não medem esforços. Daí vem hoje o direito digital, quer dizer, já existe uma modalidade dentro do direito, uma especialidade para identificar crimes por você ter abuso de imagem, por uso inadequado da imagem de alguém, por escrever coisas que não devem, por fazer algum tipo de ofensa, por danos morais. Quer dizer, gente, então assim, pé no chão, sempre. Então, é muito legal vocês verem a comunicação como uma maneira de passar as informações de verdade, dentro da sua verdade, de realidade, daquilo que você aprendeu e que você acredita, para quem tem sede desse tipo de informação, cuidando com esse conteúdo, né? E aí a construção vai acontecer naturalmente. Agora, pensar num objetivo de se tornar celebridade em algum momento da vida, com 15 minutos de fama, a gente tem que pensar na gangorra que vai acontecer nessa montanha-russa emocional que vem também, como, né, uma... Vem no vácuo. Que vem de brinde. A rede social, ela vem como uma vitrine que a gente, a partir do momento que você abre uma porta, você está abrindo a porta para quem você não conhece. Um monte de gente que você não conhece que começa também a interagir com você. Então, se você não tiver medidas de segurança, de proteção, de palavras-chave que você pode, dentro da tua configuração, não permitir que sejam colocadas, isso é muito legal.
Depois eu passo, acho que você vai ter continuidade nessas aulas, né? Porque assim, existe como você configurar a tua página para não permitir comentários, né? Assuntos que sejam desrespeitosos, comentários que não sejam, sabe? Dentro daquele né, universo que você está tratando porque ali. Nesse universo de proteção e de cuidado com a vulnerabilidade, que é uma área muito linda que vocês têm, acho que a gente não precisa criar problemas com isso. Exato. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que é legal dentro da enfermagem? Os casos legais de superação, de trabalho em equipe, porque é muito colaborativo. A enfermagem, ela não trabalha sozinha, ela trabalha em equipe sempre. A comunicação também é isso. Sabe? Então, assim, o que a gente faz? Usa a comunicação como ponte de quem tem informação para quem não tem. Vamos cuidar de como essa pessoa vai receber. E se ela recebe essa informação, como que ela entendeu aquilo? Porque se tiver qualquer problema nesse meio tempo, a comunicação não aconteceu. Né? O não entendi direito não pode acontecer. Como é que fala? É que nem você dá um remédio ruído. errado. É um ruído, né? Então, assim, que nem você dá o remédio errado. Nossa, não era para dar esse. Era para dar o outro. Sim, então, assim, não entender... Então, conheça teu público. Pensa qual é a tua proposta. Por que você está colocando isso numa vitrine? Você vai fazer fechado para um grupo? Aí você já conhece teu público. Você vai fazer isso aberto? Aí os leigos, às vezes, podem gostar ou não, interagir ou não, ajudar ou atrapalhar. Então, tudo aquilo, quando você está fazendo em termos de comunicação, você tem que ter um planejamento. Aí entra dentro de uma estratégia. Eu quero isso por causa disso. Isso aqui, numa constância, é mais uma área de trabalho que você abre dentro da tua profissão. Dentro da tua agenda. Que vai exigir algumas horinhas. Né? E aí, cada vez que vai fazer uma postagem, tem que analisar o público. Aí vocês têm que analisar as hashtags para colocar pelo menos umas 4 hashtags assim, dentro da área daquilo que vocês estão colocando. Para que isso? Porque nas hashtags, elas estão, por conta dessa publicação de divulgação, assim, sempre com enfermagem, saúde, salvando pacientes, não sei. Existem algumas expressões que vocês podem usar, o nome de vocês. Daqui a pouco, as pessoas vão começar a fazer mais buscas pelo hashtag. Então, eu quero saber assim, salvando pessoas. Aí, todas as postagens que entraram com esse hashtag, eu vou estar lendo. E eu vou receber primeiro essas informações. Então, é uma maneira de fazer busca por assunto nas redes sociais. Marcar as pessoas. Você viu algo que foi legal numa empresa, junto com algum profissional de saúde, e você pode marcar, você vai agregando pessoas. Isso normalmente envolve mais gente, envolvendo mais gente, aumenta engajamento. Sim. Isso é bem legal. São várias pessoas que estão ali juntas numa proposta. Isso também é muito legal. Então, você vai se aproximando de pessoas que de verdade estão fazendo sentido naquele projeto, naquela proposta e engrandecem a vida de todo mundo e da profissão. É isso aí. Olha, Cláudia, a gente podia ficar a tarde inteira aqui conversando, com certeza. Eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, por despender seu tempo para dar essas dicas super bacanas, falar um pouco da tua experiência, que é enorme. Tem muito a ver o que você faz com o propósito do nosso projeto, né? Saúde nas mídias, que é tratar falando de coisas boas. Apesar de que a saúde, às vezes, fala mais de doença do que saúde, a gente sempre tem que trazer esse lado de superação, o lado de possibilidades de tratamentos e maneiras da gente prevenir, fazer promoção à saúde. Você veja o Covid, por exemplo, a última coisa que eu vou falar. Olha a grande oportunidade que os profissionais de saúde têm de ver o lado positivo, tem muito mais recuperado do que de morte. E por que tem mais recuperado que morte? Porque a enfermagem está em peso, cuidando e tratando e protegendo as pessoas, seja no primeiro cuidado, seja numa prevenção, seja na hora que está realmente doente e que está precisando de alguns cuidados, é a tropa de choque mesmo, de combate. Então, quando a gente vira a chavinha da comunicação para olhar um mundo mais bonito, todo mundo aceita um mundo mais bonito e fica mais generoso com o próximo. Eu acho que é uma boa pegada para tentar mudar esse baixo astral que vem vindo e fake news e todo um lado ruim é uma chave boa para a gente usar para mudar esse tom. E desconfiem das más notícias também, sabe? Porque
as notícias mais bombásticas, as mais fake news, as problemáticas, antes de você passar, verifica, porque vocês podem inclusive proteger alguém que está sendo vítima de algo que não é verdade, porque em tempos de rede social, a verdade, assim, o boato vira fato. É verdade. Isso é muito sério. E a gente tem que cuidar, porque existem pessoas que estão por trás, numa vida inteira, que muitas vezes acabam sendo vítimas disso. Então, a comunicação ela é muito ampla, ela tem uma raiz muito longa. Eu estou à disposição quando precisarem de novo, legal. Tá? Mas eu acho que vocês estão num super caminho. Acho que é muito legal divulgar a saúde para mais gente, para que as pessoas adotem hábitos mais saudáveis de vida e de pensamentos. Isso aí. Isso aí mesmo. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Vamos conversar mais para a gente ter você mais vezes. E se você se interessou pelo assunto, procure o nosso projeto de extensão Saúde nas Mídias nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Instagram, estamos no YouTube e estamos na página, no portal da Universidade Federal também. Certo? Até a próxima.